Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão da tabela periódica 2. Por quê? Porque a gente precisa saber, né, em qual nível e qual subnível termina uma distribuição eletrônica, né, de cada átomo, ou seja, de cada elemento, né, através da posição que ele está na tabela periódica. E a gente pode fazer ao contrário. Através da distribuição eletrônica, a gente também pode saber onde é que está esse elemento, né? Onde ele, qual posição está. Por exemplo, se eu tenho um S2, esse seria a configuração da distribuição eletrônica do L, né? O que quer dizer? Esse número aqui é um nível, né? O nível, o que o nível diz, né? O nível diz em qual período ele vai se encontrar, né? Essa letrinha aqui, o que quer me dizer, né? Essa letrinha, o nível é o período e a camada eletrônica, né? Em que se encontra aquele átomo, né? Esse aqui é o meu subnível. E esse número aqui em cima, lá na distribuição eletrônica, né? Quando a gente distribui o número atômico, vai me dizer a quantidade de elétrons no subnível. Então, se terminar dessa forma, também ele me diz muitas coisas na tabela periódica, né? Na tabela periódica ele diz em que posição ele se encontra, né? O nível é as camadas, né? Que camadas são essas, né? Camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada é um período. Então, vamos ver. Cada camada, ela é um período. Por exemplo, se tiver um aqui, ele está na camada K. Isso quer me dizer que ela está no primeiro período. O 2 é o L. Vai estar no segundo período. 3. Vocês lembram, né, que o período é horizontal. E a família ou grupo é vertical, é de pé. Terceiro período. Se ele terminou ali, ó, 4, por exemplo, 4S2, 4, ele é a camada N, que é o quarto período, né? Quinta camada, se tiver o número 5, ela tá na camada O, então ela tá no quinto período. 6, P, ele tá no sexto período. 7 é o quê? Tá no sétimo período. Por isso que na distribuição eletrônica a gente vai ter até o 7, né? Por exemplo, aqui, o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, né? Essa aqui, os lantanídeos e o actinídeos entram no sexto e no sétimo período, né? Porque um entra aqui e o outro entra aqui. Então, sexto período, esse aqui também. E sétimo período, que é esse aqui também, né? Mas a gente sabe que
O S cabe até 2 elétrons. O P cabe até 6 elétrons. O D cabe até 10 elétrons. E o F, 14 elétrons. Né? A gente sabe disso. Então, vamos colocar aqui, ó, que é o primeiro na nossa tabela, né? Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aqui eu tenho as famílias que eu vou colocá-las aqui embaixo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os lantanídeos, eles é uma casinha mais para cá. Então, essa tabela, lantanídeos e actinídeos, é um pouquinho mais para cá. Essa tabela é só é demonstrativa, né? Porque eles entram aqui no meio, ó. Esses dois aqui, ó. Aqui entra um e aqui entra o outro. Então, eles vão estar sempre no grupo 3. Sempre, sempre. O F vai estar sempre no grupo 3. É como se a gente colocasse aquela parte ali dentro, ela se estendesse, mas todo aquele grupo ali fosse o número 3. Certo? Então, vamos lá. O que tudo isso quer me dizer? Então, por que eu coloquei o S, o P, o D e o F? Por quê? Porque aqui, ó, vai estar o meu subnível S. Aqui, até aqui, ó, vai estar o subnível P. Aqui, o D. E esse aqui vai ser o F. Mas toda regra tem uma exceção. Os dois últimos aqui, esses dois últimos são o D. Né? Eles entram aqui. Se vocês forem olhar, eles vão terminar, distribuir lá na tabela periódica, eles vão terminar em D, né? E se cabe só até 2 elétrons, isso significa que nessa família aqui termina em S1. Eu botei 1, né? Não. Termina em S1. Aqui termina em S2. Pode ser 3S, 1S1, 3S2. Vai terminar dessa forma. Se eu disse que aqui cabem 6, significa que aqui, essa família aqui vai terminar P1, P2, P3, 4, 5 e 6. Aqui, eu disse que cabem 10, então aqui vai terminar D1, D2, 3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Como toda regra existe exceção, nós temos o D aqui embaixo, nos lantanídeos e actinídeos. E o F nem sempre vai estar em uma ordem alfabética
F1, F2, F3, F4, F5. Então, nem sempre vai estar em ordem alfabética, mas a gente sabe que se ele terminar em F, ele é da série dos actinídeos ou do lantanídeos. E ele vai estar sempre na família 3. Ou ele vai estar no 6º período, ou ele vai estar no 7º período. Sempre, tá? O que mais que a gente pode dizer, então, é que vai ficar fácil para a gente visualizar. Então, vou fazer uma tabelinha, né? Ó, os elementos. Os elementos, vamos botar aqui embaixo. Representativos. Os de transição externa e os de transição interna. Então, quais são os elementos representativos? O S e o P, né? Então, vamos colocar aqui onde eles se encontram, né? Então, qual é o subnível mais energético deles, onde eles vão estar. Os representativos vão estar no S ou no P. Transição eterna é o D. E os transição externa é o D, transição interna é o F. Então, mas quem são, né? Onde é que eles se localizam, né? A localização deles, né? A localização. Então, o S e o P é o grupo 1, 2, 13 ao 18. Esses são eles, né? O D é o do grupo 3 ao grupo 12. E o F é os lantanídeos e o actinídeos, né? Esses são os grupos. Então, essa é a nossa tabelinha para a gente saber o que cada um é. Fácil, né? Simples, né? Espero que todos estejam entendendo. Mas não para por aí, né? Então, para a gente saber a localização, né? Como é que a gente vai se basear? Como é que a gente vai determinar isso, né? Então, vamos lá. Localização. O período. O que ele me diz, né? O período, ele é o nível da camada de valência. Então,
o período é o nível, né? Lembra que eu expliquei lá para vocês o que era um nível, né? Nível da camada de valência. E o que é camada de valência, né? É aonde a distribuição está mais longe do núcleo, né? Onde distribuição está mais afastado, né, do núcleo. Do núcleo. Essa vai ser a minha localização. Né? Esse vai ser o meu nível. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Vamos para um exemplo. O sódio, né, ele tem 11, né, o número atômico dele é 11. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3... Acho que deu, né? 2, 4. Ai, foi a mais. Aqui, ó. Aqui é 1. 4, 10, 11. Desconsiderem esse. 3s1. Então, ele terminou em 3s1. O que ele terminou aqui é a camada de valência, mas nem sempre a camada de valência é aonde termina, né? Às vezes é antes, ó. Essa aqui é a minha camada de valência. Não se confie de que a camada de valência é sempre o último da distribuição eletrônica, porque não é, nem sempre vai ser. Então, o que me diz aqui? Esse 3 aqui é o meu período. Então, ele está no terceiro período, né? Vamos conferir por uma tabela periódica, ver se ele está no terceiro período. Terceiro período. Aqui. Que o hidrogênio está aqui em cima, né? 1, 2, 3, ó. Tá no terceiro período. Realmente. Realmente está no meu terceiro período. E a família, né? O que a família me diz? Se o período me diz a localização pela camada de valência, a família, como é que eu acho, né? A família, o que ela vai me dizer? O que ela vai me demonstrar, né? A família, eu vou encontrar ela pelo subnível mais energético. Não ordenado. É o último que termina, no caso, né? Ou seja, o último da distribuição eletrônica, né? Como é que acontece isso? Por exemplo,
Cada subnível tem uma forma de calcular. Se ele terminar em S, N é sempre o número lá do elétron, né? A quantidade de elétron no subnível. Então, vai ser N. Se terminar em DN, ó, termina em DN, o D tá aqui. Então, o D, ele deixou duas para trás, né? Então, eu tenho que somar 2, né? Duas. Esse N tem que ser mais 2. Se for o P, esse N vai ser quanto? Mais 12. E o F vai ser sempre no 3. Sempre. Sempre no grupo ou família 3. Certo? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo desse para ver. Vamos pegar o sódio, né? Esse mesmo sódio. A gente fez a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, aqui coincidiu que a camada de valência, né, é a mesma que o meu subnível mais energético. Então, aqui, esse aqui é o subnível mais energético. Então, o que ela me disse ali? Antes que estava no 3, que era o período. Agora, eu quero esse aqui, ó. S1. Se eu terminar em SN, o número que eu acho que for aqui, esse número vai ser o próprio N, né? Esse N vai ser ele mesmo. Então, ele me diz que ele está na família ou no grupo, né? 1. É isso que ele está me dizendo. Ele está na família ou no grupo 1. Correto? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.